Oi, eu sou o Matheus e juntamente com o Pedro e com o Clayton, a gente desenvolveu um projeto chamado Neurotrack. Bem, começando a explicar um pouco sobre o nosso projeto, a nossa ideia, o que seria o Neurotrack? Bem, o Neurotrack é um sistema de monitoramento e previsão de estresse digital no ambiente de trabalho. A ideia do Neurotrack é a gente se preocupar um pouco mais com o bem-estar das pessoas, então evitar o burnout digital por excesso de trabalho, que poderia ser evitado com uma melhor administração de como a pessoa está trabalhando ali, fazendo horas extras e por aí vai. Bem, o aplicativo que a gente criou, ele coleta dados sobre essa quantidade de horas que a pessoa trabalha, sobre a quantidade de cliques que a pessoa dá ao longo da sua jornada de trabalho e também sobre a quantidade de double cliques que a pessoa dá, né, ali no trabalho. Por isso, a gente viu que em uma pesquisa realizada, uma forma de medir o estresse digital das pessoas utilizando o celular seria justamente essa forma, seria pela quantidade de cliques, double cliques e algumas outras formas. A gente, por ser um projeto MVP, a gente selecionou essas duas. Bem, vamos apresentar um pouco sobre como está funcionando o nosso projeto, principalmente voltado para a matéria de banco de dados. Começando a ressaltar que todas as APIs utilizadas no projeto estão rodando numa nuvem, numa máquina virtual no Docker. Então, aqui temos três APIs rodando. Então, temos a API de C Sharp, temos a API de Java rodando em portas diferentes, tá? E também temos a API de Python, que vai ser o nosso foco desse vídeo, pois é ela que está consumindo as nossas procedures. Bem, aqui no React Native, a gente tem esse arquivo chamado procedures.ts, que a gente encontra justamente essa integração com a API de Python, que faz o consumo das nossas procedures. E como a gente pode estar vendo, aqui estão todas as nossas procedures, então temos as procedures para criar ali um cargo no banco de dados, criar limites, né, que a pessoa pode trabalhar, que ela deseja trabalhar, status de risco, cadastrar novos usuários, né, quando eles criam novas contas, a quantidade de horas que a pessoa trabalhou, reuniões que a pessoa fez, e também sobre dessas duas procedures, elas estão relacionadas à nossa API de Python, de predição que a gente realizou. Ela coleta esses dados que a pessoa, de quantidade de horas que a pessoa trabalhou, reuniões realizadas, cliques, double cliques, realiza uma conta e registra esses dados aqui na Score Procedure e também cria predições futuras de se a pessoa tende a ter um burnout digital ou não. E isso é apresentado no nosso aplicativo que eu vou estar demonstrando aqui. Bem, para começar, vamos estar rodando aqui um SQL, um select aqui no nosso banco de dados. Bem, como a gente pode estar vendo, o último registro é o Paulo aqui, o ID 51, Paulo Gabriel. E então vamos começar cadastrando um novo usuário aqui para a gente estar vendo como funciona esse cadastro. Bem, já deixei preenchido todo o formulário, mudei o nome dele para João Carlos de Mello e o e-mail ficou com João Mello, porque estava muito pequeno aqui. Já deixei adiantado essa parte do formulário pra gente. Rodando antes da gente clicar em cadastrar, novamente, o ID 51 ainda continua sendo o mesmo. E quando eu clicar aqui clicar em cadastrar, ele vai redirecionar para a tela de login. E aí, rodando o select novamente, a gente pode ver que teremos o ID 52, João Carlos de Mello, aqui no nosso banco de dados. Bem, vamos para a parte do login agora. Então vamos logar aqui com o João Mello. Vamos digitar assim aqui. E para provar que de fato o login está funcionando, o e-mail dele é João Melo. Se eu colocar, por exemplo, um número aqui, 55, ele não vai deixar eu entrar. Então, se a gente tirar o 55, ele deixa eu entrar. Aí a gente é direcionado para a tela de menu. Aqui na tela de menu é possível ver todos os dados relacionados ao João Melo. É possível ver, por exemplo, se ele tem alguma predição já de estresse. É possível ver se ele tem alguma predição com base no histórico dele aqui. Também é possível a gente estar vendo outros usuários. Então aqui a gente lista todos os usuários que tem no banco de dados. A gente deixou para registrar a partir do ID 30, porque foi a partir dele que a gente inseriu dados bonitinhos nos usuários. Então, por exemplo, aqui a Luana Carolina, a gente consegue ver aqui, com base no histórico dela, um risco previsto futuramente, considerando ali os históricos dela. E aqui também temos um gráfico mostrando todo o histórico dela e por que chegou no 30 e está num risco moderado futuro. Isso seria com base no histórico. E, por exemplo, aqui está no 10, baixo risco, que seria o atual. Mostrando também um pouco do nosso aplicativo, como ficou, é possível também, na tela de perfil, realizar uma atualização. Então, por exemplo, aqui João Carlos de Mello Pereira, e aqui, por exemplo, dá para colocar um número 345. E quando a gente clica em atualizar, ó, João, então vamos dar um select novamente, e aqui ele atualizou para João Melo Pereira, João Melo 345. Então, quando a gente, por exemplo, clicar em encerrar expediente e quiser logar agora com o João Melo, colocando a senha, e tentar logar com o João Melo, com esse e-mail não vai dar certo. A gente vai ter que colocar o 345 e a gente consegue acessar novamente. Então, as nossas procedures estão na nuvem, né, no Python, estão sendo consumidas aqui no nosso React Native, e assim está o nosso aplicativo.